Então, seguindo aqui, vamos lá. Essa primeira opção, como eu tinha dito, ela é para a parte visual aqui, ó, que são os estilos. Aqui embaixo tem um outro que é para o script, que é mais para a parte de efeitos aqui e recursos de animação. Tá? Então, eu vou colar ela também. Então, fica aqui ó, a parte visual com o CSS e a parte do script, que são dois recursos necessários para que esse framework do Bootstrap funcione dentro do nosso projeto. Depois de colocado isso, eu posso clicar aqui, por exemplo, em componentes, e aqui eu consigo utilizar qualquer um desses componentes ou recursos dentro desse meu projeto. Eu vou vir aqui então dentro de um recurso chamado, na verdade não vai nem ser componentes, né? Aqui ó, Forms. Tá? Tem vários, além de componentes ali, tem layout, tem muita coisa. Dentro de formulário, nós temos, por exemplo, aqui ó, o Form Control. Vou clicar nele. Que são controles de formulário, onde você tem recursos, olha, para poder preencher essas informações. Tá? Então, são vários exemplos que ele te dá aqui, onde nós podemos criar, né, e estruturar esses controles de formulário. Vamos utilizar ele para poder trabalhar com o login e a senha. Eu quero fazer um controle de formulário aqui bem simples, né, bem básico mesmo, para que nós possamos ter justamente essa tela de login aqui dentro do nosso projeto. Lembrando que essa tela de login, essa área que eu estou criando agora, quem vai acessar é só o dono do portfólio, tá? É para ele poder gerar um acesso, né, para poder mexer na estrutura do site. Então não precisa preocupar tanto com o visual dessa área, porque aqui vai ser uma coisa bem básica mesmo, só para questão de acesso. Mas depois, se vocês quiserem melhorar, né, ou colocar outros recursos também, tranquilo. Vamos voltar lá para o projeto e vamos fazer o seguinte. Aqui dentro de body, eu vou pedir então para vocês criarem aqui uma div, que é uma área de divisão. Não vou explicar cada comando aqui do HTML, porque essa não é a função do curso, tá? Depois, se vocês quiserem estudar de forma independente, ó, vocês poderiam ver alguns, não os meus treinamentos, mas qualquer curso que ensine HTML, CSS, Bootstrap, o PHP, que são as tecnologias que nós vamos utilizar aqui. O banco de dados MySQL e o JavaScript. Tá? O que nós vamos precisar aqui são desses recursos. Então eu vou utilizando eles, né, mesclados aqui dentro. Mas eu gostaria de entender um pouquinho mais de como mexer na estrutura e na parte visual do meu site. Então seriam esses três primeiros aqui. Esses outros aqui estão voltados mais para a parte do banco de dados mesmo, onde nós vamos entender um pouquinho mais adiante. Tá? Então por enquanto para a parte visual seriam esses três primeiros. Cada comando desse que eu estou dando aqui corresponde ao HTML. Então eu abri uma div, logo aqui embaixo eu vou colocar o barra e ele já vai fechar essa div para mim, que é o barra div. E aqui dentro eu vou então começar a criar o conteúdo, né, dessa minha área. Eu vou só escrever aqui login e aqui eu vou colocar o seguinte: vamos criar uma classe. Essa classe eu vou chamar ela de container. Pronto. Que é uma classe do próprio Bootstrap, tá? Quando você cria uma classe container, vou atualizar aqui, ó, ele já dá um espaço aqui de margem, conforme vocês podem ver, né? E faz ali um afastamento dos dois lados. Do outro lado também tem, mas como o texto não chega até lá, não dá para poder visualizar bem isso aí. Então aqui dentro eu vou criar uma outra div e aqui nós vamos colocar uma linha e aqui eu vou fechar então essa div. Sempre que tiver uma div aberta em algum local, ela tem que fechar. Se você clicar sobre ela, você vê o pontilhado, tá vendo? Aonde indica que aqui ela está abrindo e aqui ela está fechando. E para esse texto login, nós podemos fazer o seguinte. Vamos só manter ele aqui dentro. Na verdade, acho que não vai nem precisar de ser uma classe linha, não. Daqui a pouco eu vou estruturar um pouquinho melhor isso aqui para nós podermos trabalhar com ele. Vamos fazer assim, ó. Aqui dentro dessa container eu vou colocar algumas outras estruturações também para ela, tá? Para poder passar uma folha de estilo ou para poder passar mais recursos, eu poderia criar essa estilização aqui, né, como CSS. Eu posso entrar direto com estilo aqui dentro. Então eu vou entrar com um estilo porque às vezes só a classe do Bootstrap ela não é suficiente para poder personalizar ou formatar o conteúdo da forma que eu quero. Então aqui eu posso escolher também alguns outros estilos. Isso aqui já é o que corresponde ao CSS. Eu vou colocar aqui a margem 0 e alto. Assim, 0 alto, tem que ser assim. Pronto.
Vamos salvar, e isso faz o quê? Faz com que aquele conteúdo que eu tenha ali, aqui nesse caso eu não vou nem utilizar a classe container, e vou salvar novamente, faz com que esse conteúdo aqui perca essa margem, conforme vocês podem ver ali. Então ele ficou com 0, o que aconteceu? Ele colou à esquerda, mas eu gostaria de deixar ele centralizado nessa linha, e aí então eu preciso colocar isso na div aonde eu tenho o conteúdo. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais disso aqui.